quando estava a preparar-me para esta meditação, há muito tempo que eu não falo sobre este texto que eu acho dos textos mais incríveis da Bíblia, pois ele tem uma capacidade de nos levar a algo muito grandioso, que é em Jeremias 18, a partir do versículo 1, embora eu goste imenso do versículo 8, 9, nós vamos ler agora até o 6, é possível que depois namoremos sem stress. Eu hoje estou com vontade de pregar muitas horas. Não é? Alguém concorda? Podemos fazer um churrasco já aqui. Não é? Ou então vamos lá, novo tempo. Já lá temos cozinha montada. Espetacular. Bem, exatamente. É só comprar, mas depois do culto. Diz assim, vamos ficar de pé um bocadinho, vá. E diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Podem tomar o vosso lugar. O que é que eu queria trazer para nós nesta manhã? Em que mãos nós temos colocado a nossa vida? Como é que a nossa vida, em que mãos é que nós estamos a permitir que a nossa vida esteja a ser colocada? Quantas vezes olhamos para a nossa vida e só olhamos que somos insignificantes? O pó tem uma característica insignificante. As pessoas não dão valor ao pó, não dão valor muito à terra, porque há abundância de terra. Você concorda comigo? Há muita terra. E é curioso que parece que nós não damos assim tão valor. Agora, há as terras raras, que compõem características para fazer os computadores, os aviões, que é um minério caríssimo, que são 7, 8 espécies de minérios extraídos das terras raras, e que hoje é motivo de guerras, se assim for necessário, porque sem aquelas terras, a extração daqueles minérios, não se consegue fazer a maioria das coisas que hoje usamos, como tecnologia, aviões, computadores. Tudo o que você hoje possui tem alguma característica, que vai ser extraída das terras raras. E nós olhando para nós, e se olharmos para o mundo, nós hoje vemos 8 mil milhões de pessoas. Parece que é gente a mais, não é? Muita gente. 8 mil milhões. E prevê-se, dentro de poucos anos, ser 11 mil milhões. E isto faz com que nós estejamos a ser desvalorizados. É ou não é? O pó, a terra, nós somos pó. Alguém se lembra? Nós viemos do pó da terra, diz a palavra de Deus. E quando nós olhamos Gênesis, diz Deus que formou do pó, lá em Gênesis 2,7, diz que Deus formou do pó, e tu formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, nós viemos do pó, nós viemos da terra, do barro. Há quem diga que era o barro vermelho, aquele barro que faz o tijolo, acredita-se, porque Adão significa vermelho. E é interessante nós compreendermos que, olhando nós para o mundo está a desvalorizar as pessoas. Hoje estamos a dar muito pouco valor às pessoas. Vê-se pessoas que promovem mortes de fome, pessoas que promovem medicamentos para matar pessoas, pessoas que promovem uma série de coisas para que a vida humana não tenha valor. Hoje, os idosos estão-se a tornar pessoas de pouco valor. O que antes era uma mais-valia, um idoso, porque ele tinha muito para nos ensinar, hoje parece que é caixote do lixo. Mas, de acordo com a Bíblia, não é. São as pessoas que nós devemos ter cuidado e a ter o maior carinho por elas. Por isso que nós, a Bíblia, ela é incrível, como nós podemos fazer as pontes. E olhando nós para nós mesmos, ao olharmos para este mar de pessoas, achamos que não temos qualquer valor.
Primeiro porque a Bíblia também diz que a nossa vida é como uma erva. Logo nasce, logo morre. É como uma moinha. E nós acabamos por desvalorizar a nossa própria vida, achando que não temos valor. Mas o que este texto nos mostra é que nós temos imenso valor. Sendo nós pó, e hoje já não somos o pó, porque estamos formados à semelhança de Deus, somos, olhando para nós vemos que Deus soprou sobre nós a vida, e não só a vida, como uma série de características que se assemelham ao próprio Deus, nós encontramos que nós podemos ter imenso valor dependendo das mãos aonde nos colocamos. Esta é a base onde tu te colocas. Na questão do formou, a origem da palavra, a gênese da palavra do pó, é a mesma usada neste texto do oleiro de Gênesis 2:7, como em Jeremias, no capítulo 18. É a mesma palavra que é usada. No entanto, nós precisamos de compreender que Deus formou o homem como Ele quis, soprou sobre ele de si próprio vida e colocou-o no jardim para desenvolver a sua vida e fazer algo grandioso, ter comunhão com Ele, ter algo precioso. Quando o homem foi formado, ele foi formado perfeito. Não havia defeito. Ele não tinha pecado, Adão não tinha cometido qualquer delito, até o dia em que desobedeceu, e no dia que ele desobedeceu, ele perdeu a sua forma. E Deus quer nos dizer, através de Jeremias, Isaías também, e tantos textos na Bíblia que falam disto, Deus quer nos ensinar que agora Deus quer formar-nos não o homem ser humano, mas o homem ser espiritual. Ele quer fazer forma em nós. Ele quer que a nossa vida seja mudada. Nós todos temos a marca de Deus em nosso coração. Vários homens o declararam ao longo da história sobre isso, a marca de Deus em nós. Até Freud dizia um bocadinho isso, embora levando para outro caminho. No entanto, nós todos temos uma marca. Por isso que o homem busca Deus. Por isso que em todas as nações, ao longo dos milénios, os homens inventaram deuses. E Deus diz, o homem inventa deuses. O homem cria deuses do pó, cria deuses da pedra, cria deuses do pau. Não é? E o salmista diz que quem os faz e os adora se tornam como eles, porque os deuses de pó, de pau, seja lá os deuses que as pessoas criam para si, eles não têm qualquer vida e nos tornamos sem vida se os adorarmos também e os fizermos. O barro não escolhe a forma que vai ter. É o oleiro que escolhe. Eu queria nesta manhã, levar-nos a compreender que a tua vida, se é para estar nas mãos de Deus, não és tu que vais decidir o que vais ser. É Ele. E isso é importante nós aprendermos. Às vezes nós queremos ser o que o oleiro não quer que sejamos. Mas temos liberdade de não ser, porque o oleiro permite que a gente escolha, que a gente decida aquilo que nós podemos ser. Quando eu me meto nas mãos do oleiro, entra em mim a atitude. Faz em mim o teu querer. Maria, quando recebeu o anjo, ela disse, faça-se em mim a tua vontade. Esta é a postura do homem que hoje já foi formado do pó, mas que hoje quer ter a forma do homem espiritual. Porque a Bíblia diz que há o homem carnal e o homem espiritual. Eu preciso decidir se eu quero estar nas mãos de Deus para Ele fazer aquilo que Ele quer que eu seja. E isso é muito complicado, porque nós dizemos sim, mas vivemos com o não. Temos atitudes de não. Nós dizemos sim, Senhor, faz em mim a tua vontade. Aliás, nós cantamos imenso isso, até temos momentos que queremos isso, o nosso coração quer, mas a seguir nós não agimos dessa forma. Eu penso, irmãos, para nos tornarmos alguém relevante nesta geração, precisamos só uma coisa, nos colocarmos nas mãos de Deus e dizer, faz a tua obra em mim, molda-me à tua vontade.
Em Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós barro e Tu nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos somos. E Isaías estava cheio de problemas. Sabe que Isaías é o livro do Antigo Testamento que tem a grande comparação sobre o contexto total da Bíblia. São 66 livros. Perdão, 66 capítulos. A Bíblia é 66 livros. E vê-se a mudança de uma época no capítulo 39 de Isaías para os seguintes, como se fosse o Novo Testamento. Foi daí que veio Jesus, as revelações da cruz, a revelação do Messias, do filho, do menino que havia de nascer. E nós, olhando para Isaías, nós entendemos que o tempo de Isaías foi um tempo negro, em que o povo se corrompeu, o povo não tinha Deus, mas também havia, no meio de algumas situações, pessoas que queriam estar nas mãos de Deus. E nós, igreja, precisamos de entender que precisamos de estar nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus é estar pronto a fazer que Ele faça em nós a sua vontade. O barro não discute, não impõe sua forma, não exige direitos. Somos formados pela vontade de Deus, não pela nossa. Confiar nas mãos do oleiro é o primeiro passo para ser moldado segundo o seu propósito. A entrega verdadeira molda a nossa forma. Se eu me entrego, por isso que Deus diz: dá-me, filho meu, o teu. Por isso que Deus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. E depois Ele diz a seguir o quê? E aprendei de mim, isto é, aprendam comigo e deixem-se moldar. Porque eu sou manso e humilde de coração. E nós precisamos de entender. Lembremos as palavras de Jesus em Marcos 8:34. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Logo, nós entendemos que o barro nas mãos do oleiro nega a sua vontade. Igreja, eu faço questão de ensinar muito isto, porque isto nos leva a uma consciência das nossas decisões. Eu não sou predestinista, eu sou um homem que acredita no livre-arbítrio. Não consigo acreditar num Deus que nos obriga a tomar decisões, mas num Deus que nos motiva a tomar decisões, num Deus que nos impulsiona a fazer o que é certo, mas um Deus que me permite tomar as minhas decisões. Eu quero vos dizer que se não fosse assim, Jesus estava a mentir aqui connosco. Quem me quer seguir é uma opção minha, embora a Bíblia diga que Ele me escolheu, e Ele escolheu e quer escolher todo o mundo, mas nem todo o mundo se quer deixar escolher. E se eu me entrego a Ele, eu tenho que tomar uma atitude de vida de me negar a mim próprio. Ser cristão a viver à minha vontade, ser cristão e viver a fazer o que eu quero, não é ser cristão, nem é ser moldado à imagem de Cristo. Porque o próprio Jesus disse: se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O barro quebra, mas o oleiro também o refaz. É o que está aqui no texto. Vemos que o vaso quebrou. Houve uma destruição da primeira obra. A primeira obra desfez-se. E o que é que isto nos pode dizer? Jeremias 18, versículo 4, diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Irmão, isto pode nos levar a imensos caminhos que não vamos hoje estudar. Mas uma coisa eu sei: quando a minha vida se quebra nas mãos de Deus, Deus não faz só um vaso, Ele gera algo grandioso. Porque Ele não fez só um trabalho superficial, Ele fez algo grandioso. Porque Deus não faz vasos para desonra, Ele faz vasos para honra. E quando eu me torno um vaso nas mãos de Deus, e quando a minha vida é quebrada, e o quebrado pode haver aqui muitas análises, muita analogia sobre isto, as fraturas da vida, perdas, quedas, mas nas mãos de Deus nada está perdido. Pode dizer amém?
O que parece o fim é, na verdade, matéria-prima para um novo começo. Deus não joga fora nenhum barro. A Bíblia diz: não lançarei fora quem a mim vem, diz o Senhor. Então nós, igreja, temos que entender que Jesus, quando olhou para Pedro, Pedro negou. Pedro foi quebrado, Pedro foi destruído, Pedro teve medo, teve vergonha, teve receio de ser morto. Eu penso que Pedro não teve vergonha de Jesus, mas teve medo de ser morto. A vida falou mais alto do que a verdade. Ele disse: não conheço Jesus. E Pedro fugiu, escondeu-se, pelo medo de dizer a verdade. Mas Jesus não o destruiu, restaurou-o. Porque Deus não é um Deus que queira destruir a sua obra. Se um vaso entra nas suas mãos e se não sai das suas mãos, Deus vai restaurá-lo. Podemos também trazer uma analogia sobre o pecado. O pecado nos leva a ser quebrados também, quebrar a vida. Quando começamos a pecar, eu gosto muito de Isaías 59:1, uma passagem que gera aqui um paralelo maravilhoso. Diz que: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa operar. Nada disso, para que não possa salvar, mas nem os seus ouvidos cerrados para que não possa ouvir. Mas logo a seguir diz: os vossos pecados fazem divisão entre mim e vocês. E dizia Isaías: faz divisão entre vós e o vosso Deus. E depois ele apela. A igreja tem que entender que é o pecado que nos separa de Deus. Mas mesmo perante o nosso pecado, se tu te colocas nas mãos dele, ele diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Ele até promete um novo céu e uma nova terra, lembram-se? Em Apocalipse diz que vai haver um novo céu e uma nova terra onde o mar já não existe. O medo do mar, as coisas que o mar representam, que parecem assustadoras, ele já não existe. Porque havia uma noção do mar como algo medroso naquele tempo. E o escritor escreve como sendo a figura do mar de onde veio o grande dragão, do mar onde há os grandes animais que comem pessoas, o mar que engole os barcos. O mar era sinónimo de medo. E a Bíblia diz que no céu não há medo, não há mar. Diz Apocalipse: a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, o lugar onde Deus está preparando algo grandioso para nós. Deus não desperdiça nenhum de nós. Alguém disse que Deus nunca desperdiça um quebrantado. Eu costumo dizer isto: Deus não aguenta uma alma arrependida. Agora a minha pergunta continua: em que mãos estás colocando a tua vida? Nas mãos de alguém? Irmãos, a gente não tem que viver desconfiado de ninguém, não é isso. Mas a tua confiança tem que ser plena em Deus e na sua palavra. Ele refaz a nossa vida. Mas refaz a nossa vida com princípios. Mas precisamos de compreender que o processo dele refazer quando se quebra... Eu não sei quantos de nós já se sentiu quebrado nas mãos de Deus. Eu gosto dessa... Porque há dois princípios no quebrado. É quando eu estou prostrado, em oração, derramando a minha alma, me arrependendo dos meus pecados, achando-me miserável, achando-me que realmente não sou digno, porque realmente quando nos achamos os capazes, os melhores, os que merecemos, irmãos, há uma frase hoje na gíria: tu ganhaste porque mereces. Lembram-se? Está muito forte na área do pensamento positivo, na área de nos levar à consciência que somos capazes, retirando Deus da jogada. E nós achamos às vezes que merecemos. Mas, irmãos, nós não somos dignos de nada. Nós somos salvos pela graça. Deus nos salvou por algo que eu não merecia. Eu não era digno do seu amor. Eu não era digno de ser salvo, muito menos de me tornar um irmão de Jesus, como ele diz, que nós somos co-herdeiros de Cristo. Amém?
E que, como Ele é, seremos semelhantes, diz o texto sagrado. Eu não sou digno de nada disso. Mas é uma coisa que eu preciso de aprender nesta tarde. Se eu quero estar nas mãos do oleiro, eu preciso, sem dúvida, se eu quero ver Deus a transformar a minha vida, independentemente se já fui quebrado ou não, se independentemente se já estive nas mãos dele, eu preciso de estar nas mãos dele e eu preciso da água. O oleiro não trabalha sem água. Não sei se vocês sabem. O oleiro, para fazer um barro, eu acho fantástico. Como eles conseguem fazer. Há duas coisas que eu acho maravilhoso. É o homem do barro e o homem do vidro. Como eles conseguem fazer com o vidro coisas incríveis. Mas o barro, ele precisa da mão molhada. Ele precisa de água para mexer o barro, para amassar o barro, para tirar a pedrinha do barro, ou alguma coisa que esteja errada. Ele faz, ele molda e está naquela roda, sempre a andar à volta. E nós às vezes andamos muito à volta, não andamos? Às vezes andamos à volta e não saímos do sítio. Mas, e ali está, e ali faz. Meus irmãos, quando a palavra de Deus tiver efeito na tua vida e tu reconheceres que a sua palavra é ela que te vai moldar, porque o oleiro não consegue moldar-te sem água. E a água é a palavra de Deus. Diga amém. Se você concorda, se não concorda, diga amém na mesma. Então vamos dar um amém forte. Obrigado. Vocês conseguem... O oleiro não consegue trabalhar, ninguém consegue moldar o barro sem água. O barro seco estala, o barro seco não se deixa tratar. O barro precisa estar molhado com água, precisa estar embebido em água. E se tu queres realmente que Deus transforme a tua vida, tens que olhar para a sua palavra, tens que viver a sua palavra, tens que obedecer à sua palavra, tens que amar a sua palavra, tens que meditar nela dia e noite. Se verdadeiramente tu queres ser moldado, tens que deixar estar nas mãos dele e deixar ele fazer a obra. E deixar que a palavra, ela te fira, ela te moa, ela faça todo o trabalho necessário para te tornares alguém precioso. Não queiras ser um vaso de desonra. Muita gente que em determinado momento da sua história esteve nas mãos do oleiro, mas a seguir quebrou-se, não porque Deus fosse fazer algo melhor ou porque ele se prostrou mais diante de Deus, mas porque se deixou estragar pelo pecado, pela ambição, pelos desejos errados, por aquelas medidas que nos levam para longe de Deus. O oleiro vê além do barro. O oleiro, quando pega na peça, ele vê o que vai fazer. Eu não sei se vocês já olharam para aqueles artistas que pegam num tronco de uma árvore, que não é o texto, mas podia ser. Pegam num tronco de uma árvore, numa pedra que a gente não dá qualquer valor, e eles moldam a pedra. Assim é o oleiro com o barro. Ele pega num pedaço de barro e, pá, estás mesmo tosco. Não tem jeito nenhum. E o salmista dizia, ainda informe. Tu me escolheste, tu me chamaste. Ainda no ventre de minha mãe já me tinhas chamado. Irmãos, todos nós temos um propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer formar-nos. Mas temos que permitir que haja, que Deus forme o que Ele quer. O oleiro vê o que tu não vês. Eu dizia na sexta-feira aos irmãos que nós precisamos de também saber os dons que Deus nos dá. É importante um cozinheiro estar na cozinha, ou não é? Um cozinheiro a servir à mesa é mal empregado. Não é um trabalho menos honroso servir à mesa, porque se falarmos economicamente, o homem da mesa estraga o negócio, se ele quiser. Mas a cozinha é a chave para que todo mundo fique satisfeito. Se eu tenho um gajo um bocado bruto na mesa a servir, mas o comer foi muito, muito bom, se calhar eu até consigo lá voltar. Eu conheço um senhor, eu vou a um restaurante muito engraçado, rústico. O dono não põe os pratos na mesa. O dono enfia os pratos assim no meio da mesa e põe lá os talheres em cima dos pratos. Cada um que arrume. Só que o comer é muito bom. É o pé de leiria. O comer é fantástico. E a gente vai lá.
Não posso dizer aqui o nome, senão até dizer qual era o nome do restaurante para vocês lá irem. Mas não fica bem, estamos na net. Mas a verdade é que cada um no seu lugar é o ideal. Vocês entendem? Se eu consigo encontrar que Deus te formou com uma capacidade para fazer determinada coisa, o ideal é tu ires fazer essa coisa. Claro que há o chavão da igreja, todos fazemos o que for necessário. É verdade, mas se eu descubro o melhor lugar para eu servir, para eu fazer o que eu devo fazer, vai ser excepcional, o meu rendimento vai ser maior. O oleiro vê além do barro, ele vê um vaso de honra. 2 Timóteo 2,21 declara: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Olha o que Paulo dá a dizer a Timóteo: se sorte que se alguém se purificar. E o que é isto purificar? Quando o oleiro está a limpar, a fazer o vaso, ele vai tirar tudo o que é coisinhas que possam tirar a beleza. A palavra, a nossa atitude vai nos moldar e vai nos purificar. Por isso que a Bíblia é clara: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Deus vê o teu produto final. Vejam que em Filipenses 1,6 declara: tenho por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, a obra não fica pronta naquele dia. A obra vai continuar a ser aperfeiçoada até a nossa morte. Por isso, nós precisamos de continuar a ouvir a palavra. Por isso que nunca sabemos tudo. Por isso que precisamos de relembrar o que já sabemos. Não é? Algumas pessoas dizem: pois eu já sei tudo. Já não há muito para aprender. Eu também já disse: olha, ouvi uma palavra, foi gostoso, não trouxe novidade, mas foi bom, porque relembrar a palavra é importante. A Bíblia até diz que 5 em 5 anos o livro era lido, o Pentateuco era lido 5 em 5 anos, no tempo da antiga aliança. E nós, como igreja, temos que ler a palavra continuamente, meditar na palavra continuamente, porque ela se torna, diz a Bíblia, nova a cada manhã. Cada manhã temos algo novo que a palavra nos desperta. Para finalizar, precisamos de ver para além do barro. Olhando para o oleiro, é uma visão espiritual. 2 Coríntios 4,7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja... e não em nós, ou melhor, eu vou ler melhor que eu li errado. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, Deus fez vasos de barro, para que a glória que se manifesta em nós não seja para honrar o vaso, mas o oleiro, que é Deus. Alguém está a entender o que eu estou a falar? Deus quer que a tua vida seja para honrar a Deus, não é a ti, é a Ele. Ele te vai dar honra. Diz a Bíblia que Deus disse a Abraão que ele engrandeceria o seu nome e faria dele uma bênção, e as nações seriam abençoadas por causa dele. Mas a honra, a excelência que Deus quer usar na tua vida, não é para a tua honra, é para a honra dele. Deus não partilha a sua glória com ninguém, diz a Bíblia. O barro tem limites, mas dentro dele Deus coloca um tesouro, o Espírito Santo, o poder, a sua glória. O vaso pode ser frágil, mas o conteúdo é eterno. Amém? E nós, irmão, eu já me sinto um bocado mais frágil, com 57 anos. Estou a fazer 58. Podes estar cheio de saúde, mas amanhã podes não estar. Mas aquele que me habita é eterno. Aquele que está preparando um novo corpo, uma nova glória, uma nova terra, um lugar para eu viver com Ele, é eterno. Porque eu terei um novo corpo. Deus fará de mim uma nova vida. O meu nome será outro no céu, diz a Bíblia. O barro tem os seus limites, mas Deus não julgue a sua vida pela aparência do barro.
Olhe para o tesouro de Deus que está depositado em si. Se é que está. Eu quero terminar, eu quero perguntar: qual é a tua postura? Qual é o teu desejo? É estar nas mãos do oleiro? Ou estar nas tuas mãos, nas tuas decisões, na tua própria vontade, vivendo, ou quem sabe, à vontade de A, de B, de C? Em que mãos tu te estás a colocar? Diz-me, quem é que está a comandar a tua vida? É a palavra de Deus? Ou é a tua vontade? Ou é um mix? A palavra até é bonita. É um mix. Um mix da vontade de Deus e um mix da minha vontade. Não é? É isso? Eu creio, irmãos, que a maioria de nós não está totalmente nas mãos de Deus. Porque vivemos muito fora do projeto dele. O mundo hoje está a aprender a consciencializar-se de uma vida cheia de erros, conformando-se com os erros. O meu problema não é os teus erros, nem os meus. O meu problema é estar conformado com eles. Conformados com o mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com o mundo, nem o que no mundo há. Nem ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diz 1 de João. E Romanos 12 fala sobre renovar a nossa mente, não nos conformarmos. E é interessante como nós muitas vezes estamos a aprender hoje a viver um cristianismo completamente fora da mão de Deus. Olha, irmãos, há um filme que eu vi há muitos anos, não me lembro o nome dele, mas ele é o filme que o homem entra na máquina do tempo, depois vai muito à frente no tempo e contempla a nova igreja, e se calhar os nossos dias, e diz: as pessoas falam de Deus, mas não têm Deus. As pessoas vivem nos princípios de Deus sem ter o Deus dos princípios. Não sei quem é que já viu esse filme, é muito antigo. É um filme evangélico. A Máquina do Tempo, não me recordo como é que se chama. E depois ele volta, não é? Volta atrás e tem estes comentários. Nós vivemos um tempo em que estamos a aprender a viver um cristianismo em pecado. Mas é um pecado consciente, não é um pecado distraído, não é um pecado de acidente. É o pecado consciente. Aprendemos a mentir, aprendemos a ser manipuladores, aprendemos a viver fora daquilo que é o propósito de Deus. Fingimos que as nossas ações não têm mal nenhum e andamos a fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Estamos a correr o risco de nos tornarmos virgens sem azeite. Ouça com atenção. As virgens eram virgens. Note que as virgens estavam todas no mesmo local. Estavam ou não estavam? Lembrando a igreja unida. Pareciam e eram todas virgens. E nós às vezes pensamos também que estamos nas mãos de Deus. Pensamos que está tudo bem. Usamos da graça e abusamos dela. Não useis da graça para dar ocasião à carne, diz a Bíblia. E quando Deus fala que quer moldar a nossa vida, que precisamos estar nas suas mãos, Deus quer que nós percebamos que eu preciso de continuamente estar em cura, em tratamento, lavando o meu coração. Note que Paulo dizia: agora a minha salvação está mais próxima do que no início, porque ele entendia que estava mais perto de morrer. E ele estava cada vez mais preparado para se encontrar com Deus. Igreja, não nos convençamos a viver uma vida medíocre espiritualmente, a viver uma vida de faz de conta. Não temos que ser fanáticos, não é isso. Eu não estou a dizer que não temos que passear, não temos que ganhar o nosso dinheiro, ter o melhor carro, até poder prosperar. Mas não te esqueças do mais importante na tua vida. É estares na mão do oleiro e ele fazer da tua vida o que ele quer. Não é o que tu queres, é o que ele quer. Ok?